E aí, meu amigo, minha amiga, seja bem-vindo ao nosso Papo de Sacristia. Meu nome é Marcos e com os meus amigos Bruno, acho que de volta, né? Trick tá de Vamos volta. ver, né? Porque agora acho que daqui quantos anos? Uns 3, 4 anos. Mais ou menos. É. Talvez quando a Maria Clara Quando nasceu o fizer segundo? 15 anos. Já tá fabricando? Não, ainda. Amistoso, jogo oficial? Deve estar, você tá pronto? A gente... Tá igual o Cruzeiro e o Atlético jogando lá nos Estados Unidos, né? Ai, a temporada. UFC, sério. Nosso estiloso. Nem tanto, mestre. Nem tanto. Tá de bola. Deve ter sobrado camisa de político no guarda-roupa dele. Mas ele tá bem vestido. Cadê Né? a ponto M que ainda não apareceu? Pois é, patrocina esse negócio nosso aqui. E nosso magnífico Pato Ó, Simão. que alegria. Eu fico sempre inchado, né? Os patos são vaidosos, você sabe, né? A gente gosta de um Nem banquinho. tanto, mestre, nem tanto. Gosta. Tem uns que não, Você acha que não? Tem uns que Apresenta um que não é. Eu não vou citar nomes. Não vou nem só falar porque- dos bispos, mas vamos embora. Ao complice. Hoje estamos polêmicos. Tá vendo aquela música? O meu coração deseja te encontrar, como a terra seca anseia pela chuva. É música protestante, isso aí, não? Tem uma galera que adora essa música, mas pra entrada, pra procissão de entrada, ela vale? Socorro, Deus. Pra comunhão, ela vale? Ato penitencial, ela vale? Ela vale pra deixar a gente emocionado. É uma música muito bonita, inspirada. Uma casa? Vai, vale, hein? Pode. Pô, Aí que eu acho que é o detalhe. Boa pergunta. Será que seria uma música motivante pra gente arrumar casa? Você consegue se imaginar numa música como essa, tendo que se motivar pra ir pro trabalho e por aí vai? Ela é mais reflexiva, mais... O que vocês imaginam? Pensa numa cena por detrás dessa música. Qual seria essa cena? talvez... Como você imagina uma pessoa escutando essa música? Gritando e passando a vassoura. Não parece. Uma cena. Como é que essa música... Imagina, uma pessoa cantando uma música como essa, como que ela tá? Imagino ela talvez sentada no busão com a cabeça encostada no vidro, com fone de ouvido, pensando que tô indo trabalhar. Louvorzão. Por isso ela não serve para canto de entrada. Porque o canto de entrada tem que ser em estilo de marcha. Não é para ser uma coisa foice terra, né? Vai ser tão bonito. Tô brincando, entendeu? Não é isso. Mas esse é o critério. O canto litúrgico, ele serve ao momento. Então você tem que se perguntar, o momento cabe? Ela poderia ser talvez uma ação de graças, algo do tipo. Mas para música de entrada, por exemplo, não serve. Pós-comunhão, talvez? Porque aí é o cara sentado com a cabeça pensando, amanhã é segunda-feira, meu Deus do céu, minha sogra tá lá em casa. Você tá entendendo? O que eu vou fazer pro almoço de domingo? Aí meu coração deseja te encontrar com uma terra seca, anseia pela chuva. Aí serve para dar ali tradução para os dramas humanos, tá entendendo? Agora, essa que é a perspectiva. O canto litúrgico, ele tem que estar muito afinado com o momento, entende? É isso que as pessoas às vezes não entendem. Não é questão de pode ou não pode, entendeu? Vai ser de Tá alinhado com a rigorista. liturgia. Porque é um canto, não é uma canção ou uma música. Pode ou não pode, quem gosta é tridentino. Depois de Vaticano II, não tem tanto assim. Não pode. Exata. Não, mas não é a questão disso. A questão é que, de fato, nós perdemos o bom senso. Ele está aí pro ralo, né? Junto com o nosso cérebro que é dissolvido nos algoritmos. Mas, ironias à parte, qual que é a perspectiva do canto litúrgico? O canto litúrgico, ele quer dar elevação e ênfase à palavra. Porque a Igreja Católica entende, voltando de novo para a minha área, que é a área do marketing, que a recepção de conteúdo, em última instância, ela é racional. Em primeiro momento, ela é afetiva, sentimental. A gente se conecta com uma coisa, depois a gente recebe essa coisa. Então, essa que é a ideia. Eu me conecto com a melodia, com a harmonia e com o ritmo, e aí eu recebo a palavra. Se o ritmo, a harmonia e a melodia ocupam o ponto central, são protagonistas, não tem espaço para a palavra entrar. Hoje é o problema das nossas letras aí, do cancioneiro contemporâneo. Você tem muito ritmo e ninguém presta atenção no que está cantando. Que a palavra interfere. É até por isso mesmo que esses dias eu vi para trás. Eu não sei se era não sei o quê, ovelhinha,
ou não sei o que, uma música para crianças mais rítmica, eu acho que aí que é o ponto. Por quê? A maioria das crianças, elas gostam de funk não pela letra, mas é porque a criança gosta de ritmo, Pelo de ritmo cor. da música, né? Cadê, então, nossos cantores católicos, evangélicos, gente boa, fazendo música para as crianças? Olha para você ver. Depois de brincar no chão de areia a tarde inteira. Olha, lembra? TV Cultura, lava uma mão. Olha pra você ver. Você ensina a criança sobre higiene de uma maneira lúdica. Nós paramos de fazer isso. Você tá entendendo? Então a igreja deveria fazer isso, porque os jesuítas começaram evangelizando fazendo isso. Uma gramática para o tupi e melodias para assimilar a fé, a doutrina e por aí vai. Então, essa que é a ideia. Então, o canto litúrgico ele está a serviço da palavra. A palavra é o que há de importante na liturgia. Já teve alguma celebração que... Você pediu pra trocar a música no meio? Pra trocar, acho que não... Costumo não fazê-lo. Mas você olhou pra esse puta merda. Costumo não fazê-lo. Eu costumo disfarçar muito bem, porque eu não canto de galo no terreiro alheio. Então eu não tenho galinheiro. Aí eu brinquei esse dia com alguém e falei assim: lá o FM da Z2 ele falou assim: então o senhor é pró-galo da Serra da Piedade. Porque tem reitor e pró-reitor. Daí eu falei, mais ou menos isso, entendeu? Aqui quem cuida do galinheiro é o Padre Wagner. Mas o fato é, eu não sou um pastor próprio de nenhuma paróquia, ou curato, ou santuário. Então não cabe a mim ser o primeiro responsável por isso. Então eu não violento consciência. A única coisa que às vezes eu falo eu peço para não ser uma melodia difícil para cantar, eu peço para que tenha ali, né, uma mística na hora do canto, que prestem bastante atenção no que estão fazendo, mas é muito raro eu fazer algum apontamento, porque se a pessoa não sabe, né, ali não é na hora da missa que eu vou dizer que pode, não pode, que é o que não é. Vai violentar a consciência da pessoa. O canto litúrgico, ele deve unir a Assembleia. Isso. E convergir para a liturgia. Isso. Se a gente fosse, né, trocar em miúdos aqui. Isso. Porque ela vai junto com o sentido da celebração, junto com o tempo litúrgico, junto com a Bíblia, com a palavra. Então, vamos dar exemplos mais claros aqui. Se a gente está numa missa, uma missa mariana, então é necessário que tudo se convergindo para... É o problema do português, para ficar tranquilo. Tem verbos que não são conjugáveis em todas as pessoas. Mas tem que convergir para Maria. É. E aí, você pode pensar assim, mas para quê e por quê? Mas é para que aquilo entre na sua alma. E aquela assembleia, quando ela começa a cantar, mesmo que de forma simples, está ocorrendo ali a fusão das vozes. A voz irá expressar o que nós somos. Nós cremos no mistério da comunhão dos santos. Então, quando todo mundo canta de maneira uníssona, expressa-se o que nós somos no sentido sacramental, o corpo de Cristo. Exatamente. E no corpo é uma única voz para o coração, para o cérebro, para as mãos. Uma única voz. Não é o que ela faz em mim, é o que ela faz em nós. É claro. Não basta eu expressar o que eu estou sentindo, o que o padre está sentindo. Ela tem que expressar o que... E aí entra na ironia, brincadeira que você colocou. É muito ruim que a gente esteja perdendo, por exemplo, o amor, esteja desconhecendo cantos litúrgicos tradicionais. Eu acho que há espaço para músicas contemporâneas muito bonitas. A Shalom, por exemplo, acho que ela é muito feliz quando ela traz, né, músicas muito belas. Novo Dia surgiu, então, quer dizer, são músicas lindas. Agora, é muito bonito poder ir a cânticos da igreja, como, por exemplo, assim, Maristela, né? Ave Maristela, quando se aclama Maria como ave, que é como a estrela do mar, que aos navegantes avigora. A igreja sempre cantou isso. Então, olha para você ver a ideia, uma noite escura, uma estrela do mar, né? Quando se canta isso, né? Ave Celis porta, ave ó porta do céu. Ou quando você canta, por exemplo, era muito bonito o Papa Bento XVI, Francisco não é muito ligado a essas coisas, é um Papa que tem muitas qualidades e ajuda muito, a igreja atualiza, mas é bem jesuíta, e jesuítas são frios demais com o rito.
as missas de Papa Francisco, elas não são tão calorosas como eram as de Bento. Tô fazendo uma crítica aqui, mas respeitosa, mas um fato é. Mas é um fato. Tem que ser. Eu não tô dizendo que é ruim, elas são objetivas. Ele é jesuíta. Jesuíta é mais prático. Quase né? isso você vê. Né? Então, enfim. É mesonera. Enfim, mesonera à parte tem que ser. Eu não vou nem citar aqui porque o horário Não dá o caminho, não. Mas olha pra você ver. A música, né? Gente, uma tradição antiga, uma melodia, né? Tu és Petros, que é o canto que reproduz aquilo que Cristo diz a Pedro. É uma melodia muito antiga, né? Quando diz, et superam Petram edificabo ecclesia mea. A melodia traz isso. Et superam Petram edificabo ecclesia mea. E sobre esta pedra, então a melodia traz essa beleza, né? Então, quer dizer, quando a gente perde isso, a gente é menos católico. Não estou falando sobre ser latim ou não, mas uma tradição que se expressa no jeito de cantar. E isso não pode perder isso, não podemos, né? Eu entendo também que... mas essa Porque já, música... a palavra, desculpa interromper, é universal. Quando, por exemplo, alguém diz assim... Começar a cantar Pater noster qui es in celis. O japonês sabe, o francês sabe, o africano sabe, o europeu sabe. Não pode perder isso. Não pode. Nessa linha de raciocínio, uma Ave Maria, um Pai Nosso, todos têm esse sentido que, né, é uma reza. Não é uma reza, não. A gente está cantando da mesma forma que esse corpo, em qualquer lugar que ele esteja. E em todo o tempo. No mundo. Sempre é tubíque, sempre em todo lugar. Ele vai ressonar até a eternidade. Então, assim, é muito bacana. Mas eu quero fazer o contraponto aqui, porque é o seguinte, eu entendo, a pessoa fala assim... Falou de Nossa Senhora, o diabo manifesta. Mas essa música é tão bonita, ela me emociona. Quando toca essa música, que a gente começa a perceber a catarse, né? E a pessoa vai sendo tocada. E aí a gente entra no que eu acho que é uma influência protestante. Que aspecto você fala? De confundir aquilo que é realizado num culto, que é o louvor, mas que não vem amarrado em uma liturgia. Porque manda o sentimento. Se eu sentir, foi bom. Se eu não sentir, foi bom. Eu vou dar um exemplo aqui. Outro dia um amigo meu falou assim, pelo amor de Deus, o pastor fechou o Alianças Parque lá, foi maravilhoso, um show, um espetáculo. Aí você entra na missa aí, essas musiquinhas velha, cafona, que não comove ninguém. Nem diria que são moços, que um certo Galileu é bom, agora o que veio depois, socorro. Que não comove ninguém, essa coisa. E eu olhando assim, falando, cara... Você fala de uma maneira burra, né, cara? É porque se você for... Parece burro. Se bem, meu. O que eu acho o central, o foco nosso tá no altar. Você vê que até o posicionamento da equipe de música não é no centro, não. É no canto, é lá atrás, tem tudo coral, entendeu? Porque... o que está ali, o que ganha significado, principalmente numa missa, que o foco é a Eucaristia ali, não é te encantar, não é fazer você entrar também, mas não dessa forma que o foco é esse. Entendeu? É a isca, não o foco. O protestantismo tende a imaginar que ali o louvor, o sentimento, o sentido é mais importante que o significado. Aí isso é uma contradição com a própria estrutura bíblica. É claro que não é essa a perspectiva. Não estou falando que não haja louvores maravilhosos lá. E a própria igreja faz isso. Nós temos uma tradição musical. A música é... Vivaldi, Palestrina. São tradições nossas, velho. Mas o contraponto que eu estou trazendo é porque há momentos. Então, por exemplo, se eu estou numa adoração, se eu estou num grupo de oração, ali não precisa ficar tão amarrado a essa doutrina. Mas numa missa, não dá para inventar. Eu acho que, na verdade, é perceber o que é o nosso compromisso com a tradição, a fidelidade às origens. Não podemos trair a nossa origem, porque senão a gente desvirtua o nosso destino, né? A gente esquece de onde veio, perde a noção de para onde vai. Agora,
ao mesmo tempo também tem um senso de atualidade. Então, o bonito é que o rito, ele será sempre a transpiração daquilo que a gente sente ali. Então, se é nosso, você pode ir assumindo determinadas coisas. Então, antes era a lira e a cítara, aí depois veio o órgão, e aí pode entrar o violino, e entra o cello, a flauta doce. Então você pode ir assimilando elementos, mas sempre nessa ideia de que eles têm que respirar a cultura, de que eles têm que estar... Né? É muito bonito porque quando nós olhamos na história das artes, a última arte a sofrer influência do pensamento é a música. Olha só. Então, por exemplo, quando você tem na arte, teve uma ideia lá, romantismo, em contraposição ao clássico, começa a pintar um tanto de coisa romântica. Pinta, romântica, aquela coisa toda. Quando chega na música, já está entrando no próximo período. Entendeu? Olha como é que isso funcionava antigamente, porque a música ela é o ápice da alma. Então foi sempre assim. Quando você tem Bach morre em 1750. Aí é o fim do período barroco na música. Não, mas nós já não estamos fazendo igreja. Você está entendendo? Nós já não estamos preocupados com a estética barroca há muito tempo. Nós já estamos caminhando para uma outra coisa. Você está entendendo? Então essa que é a ideia. A música é por último. Tardio essa atualização dentro da própria missa. Naturalmente. Então, isso é natural. A igreja é sempre muito cautelosa, muito cuidadosa com relação à música, porque a música ela é o reflexo de uma cultura assimilada, porque é quando a alma transborda mesmo, além do fato de que a música condiciona. Uma questão polêmica aqui. Entendeu? Só para explicar rapidamente, quer dizer, a música ela é o reflexo de um tempo e ela influencia o tempo. Então, se somos uma cultura do batido, do funk, significa que isso vai influenciar o ritmo da vida, assim como isso também é consequência de um ritmo de vida. Outro dia um padre fez isso aí, né? Fez uma rave lá no Cristo Redentor. Vocês viram isso? Vive. Pois é, ficou lotado lá. Mas não era uma missa. Não era missa. Então tudo bem. Não tô dizendo que era missa. Aí o ambiente é propício, aí encaixa. Você tá entendendo? Então... Padeloque. Manda polêmica aí, manda polêmica. Voice lá da Itália deixou de ser freira. Ah, é? Aí começa a frequentar boate, vai sobrar tempo pra Jesus, brincadeira. Mas é uma questão... O Papa, as freiras é brincadeira, gente. Vocês mandam carta aí, eu perco meu emprego. Chegar pleito pra você. Mas aqui, uma questão polêmica, que eu já vi alguns padres, às vezes, quando a equipe de canto inventa umas músicas lá que ninguém nunca ouviu, ou que é muito difícil, a assembleia lá fica muda, né? Aí o padre, não, que tem que participar, que tem que cantar, não sei o quê. O conceito da Sacrosantum Concilium. Aí só resultado. Vocês são a favor de ter um data show, sei lá, folha de canto, alguma coisa pra apoiar ou não? Há um conceito da Sacrosantum Concilium, não vou me lembrar aqui o número de cabeça, que é o documento do Vaticano II que inspira o que é a perspectiva do Vaticano II sobre a liturgia. É a Constituição, né? O Sacrosantum Concilium, como se fosse um regimento, normas gerais da liturgia, que fala de participação ativa. Isso foi mal interpretado, no sentido de que a participação ativa deve ser cantar junto com o coro, ter o folheto da data show. Não, participação ativa é vivência. Então, é possível participar ativamente sem necessariamente ter que ser um agente ativo. Um exemplo disso? O futebol. Por que a gente tem medo de jogar no La Bombonera? Porque a torcida do La Bombonera participa ativamente do jogo, não estando com a bola. Então essa que é a ideia. Depois da torcida, a estrutura não dá muito confiável, né? Então... Não, claro, mas tô dizendo assim, a ideia do conceito de participação ativa é que alguém tá chutando a bola. O povo não precisa estar lá no campo. A vibração da Arena MRV, você tá entendendo? Ela é parte do jogo. Então... Lá não dá som, não. Não dá. Lá não dá som, não. Alô, Zé2. Oportunidade, tá? Ou é afônico, ou então é desafinado. Mas algum som tem, né? É coisa de galo, né, gente? Não é sempre que o galo canta. Meio fanho, né? Meio fanho, tá entendendo? Mas então você tá dizendo que não precisa de lado esquerdo, agora lado direito. Todo mundo. Não necessariamente.
É claro que é ideal que há cantos que vão sendo assimilados. Isso é muito positivo. Agora, não é esta a perspectiva do Vaticano II sobre participação ativa. É possível participar ativamente de uma coisa que a gente aprecia. Tipo passivo-agressivo. Mas eu vejo também o seguinte, é porque, vamos fazer uma crítica aqui, não há vivência, Isso. não há rotina. Isso. Ou seja, você foi à missa hoje, porque era 7º dia. Aí, quando é que você vai voltar? No batismo de alguém. Aí depois você vai voltar aonde? No casamento de alguém. Ou seja, aí você fica perdido mesmo. Parece que você não foi iniciado, nem parece que você é católico, você não sabe o que está acontecendo. Você sabe como é que você resolve isso? Arruma uma mulher igual o Davi fez. Aí sim, aí você passa a Quer frequentar. fazer o cabra rezar uma hora dura na vida de um homem, ele casar e ter filho. Mas, por exemplo, toda música que hoje é popular, ela já teve uma época que ela foi meio que um lançamento. E o lançamento teve uma dificuldade. Então, assim, mesmo eu indo todo domingo, tem música... Cara, quando você muda isso de arquidiocese, por exemplo, cara, você dá... Você deve estar sentindo outra coisa em Mariana, totalmente diferente do que é aqui. Cara, eu não sei. E aí, é até bonito de ver, por exemplo, quando o povo tá cantando e só eu que tô boiando. Eu falei assim, não, eu vou entrar nesse meio aí. Enche a boca dublar. pelo menos, né? Segue o fluxo. Tá aqui mais uns 3 anos que eu vou aprender essa música. Mas às vezes a música que a equipe de canto escolhe pra colocar, e não sei nem falar que ela é bonita ou feia, porque eu não entendo a letra. Às vezes. Não tem ninguém cantando, sabe? É como se eles estivessem, tô tentando emplacar um single novo aqui. Aí que é o risco da ideologia e do estrelismo. Acho que há o risco de alguns grupos quererem ser estrela e quer transformar a missa num show. E outros também, como em vários momentos, onde você compõe algumas coisas que não tem nada a ver com a realidade, né? Não, mas às vezes... Mas se fosse algo simples, como o Samuel falou, se fosse algo simples, rapidamente você iria pegar. Que é o canto, por exemplo, olha como é que era o chamado o Mas canto. pode ser Estão nas antigo, mesmas cara. igrejas que vocês sabem que a caixa de som é horrível e não dá pra poder escutar. Não, sei. sim. Então, assim, Mas olha qual que era a ideia do canto que é recomendado, inclusive, pela Sacrosanto Concílio. O canto chão. Olha essa ideia. Olha. É justamente essa ideia de um canto, de uma melodia simples e assimilável. Um canto chão. Então essa que é a ideia. As melodias latinas do gradual romano, elas são muito simples. Pater noster, tarirarira, tarirarirarirarira, tá. É muito simples, a criança canta. Então essa que é a ideia. Mas tem outro ponto, né? A gente tá achando ruim de cantos de uma igreja que nem grupos musicais tá Sim, não, com certeza. É porque a igreja Microfonia. perdeu o gap. A igreja perdeu o gap. Quando a igreja percebia um novo instrumento, um novo estilo musical, ela pagava para compor. Pagou Mozart, ela pagou Vivaldi, ela pagou Rossini, só Beethoven que rompeu isso, que era um romântico, entendeu? Beethoven foi o primeiro que isso é fato. Vou escutar mais Beethoven. E chegaram perto dele e falaram assim, Nossa mas o negócio é o seguinte, você comprou isso aqui por um príncipe. Aí ele falou assim, príncipes são vários, Beethoven um só. Então, é o primeiro a romper com isso. Mas a igreja sempre estava muito atenta ao que estava sendo produzido de arte e música para pedir para colocar a doutrina dela naquilo. E fez até com o protestante. Porque Bach era crente. Bach era crente, mas viveu da igreja, porque a igreja mandou ele compor um tanto de missa, que inclusive são belíssimas. Palmas para a missa em si menor, que é belíssima. Mas é isso, a igreja ela entendia que isso requer investimento. Hoje, por exemplo, eu até brinco com o pessoal da Shalom, que a espiritualidade deles é mais ligada ao ressuscitado. Músicas contemporâneas boas só do tempo pascal. E do Advento também um estilo que eu acho que é bacana, que é aquela coisa do Nordeste, mas assim, no Mesolítico, não estou dizendo como acontece na campanha, gente, com todo respeito, mas a campanha da fraternidade dá uma derrapada. Mas o compliance vai agora, vir com tudo. mas... aquelas que seguem o estilo mais parecido com o nordestino, não, porque está ligado ao gregoriano. Porque é o mesolítico, olha só. Muito suspira por ti, teu povo fiel, tu é Israel. Isso é o sertanejo fugindo
da seca e é também um cancioneiro medieval. A forte influência do medieval no cancioneiro nordestino. A sanfona é aquela coisa que o menestrel e que o jogral cantava. Pensa num filme medieval, aquela coisa flauta, é o que o Nordeste assimilou pela dor, o sofrimento, por aí vai. Aí é uma solução bacana. Então, Advento e Páscoa tá de bom tamanho. Agora, o resto do ano litúrgico, socorro Deus! Mas eu gostei. É muito ruim. Eu gostei do que o Bruno trouxe. Porque vamos ser práticos, vamos para a nossa realidade, então. A gente tem que jogar isso na responsabilidade do padre. É o padre que tem que chegar lá na capela, lá na igreja, e falar assim: olha, eu preciso desenvolver aqui pessoas para melhorar esse canto litúrgico. É o que a igreja aqui. fazia. Mas, inclusive, quando o cara... Eu acho que sim. O padre é o liturgo da paróquia. Eu quero trazer jovem. Cara, eu vou chegar no grupo de jovem, vamos ver se alguém toca uma bateria, se alguém toca guitarra, eu vou colocar pra tocar a missa das sábado à noite, a missa dos jovens. É o que a Lagoinha faz aqui. Entendeu? Eles brigam entre eles, mas eles fazem isso. Beleza, a missa Tem uma escola de música na frente da igreja. Domingo, 7 horas da manhã, eu vou pegar aquele coral que é clássico aqui, de 150 anos de idade, eu vou colocar as doninhas pra vir pra cá, porque elas vão amar isso aqui. Pra mim, isso é papel do pároco, sabe? Claro. Motivar isso, caçar talentos. Porque, isso. Assim, vou usar uma linha de pensamento que o padre usa muito. Normalmente eu não gosto, não. Que pensa mais ou menos como se fosse uma empresa. O diretor da empresa, ele não faz tudo. Ele contrata alguém para recepção. Ele delega, né? Uma engenharia, eu vou contratar isso aqui fazer um cálculo, eu vou contratar um especialista para isso, para aquilo, e ele coloca as pessoas para poder fazer aquilo ali funcionar. Maestro. Quando ele é um administrador paroquial. Nem todos os padres são, mas se ele for um administrador paroquial, ele tem essa função para além da questão religiosa. Então, ele vai precisar escolher as pessoas e colocar nos lugares certos para fazer funcionar. E eu acho que parte disso é justamente, tipo, comprar no bom sentido, mas motivar Claro. E investir. os grupos. Isso requer investimento. A igreja sempre fez isso. E quando o cara era bom, ela mandava cortar o genital. Já ouviu falar dos castrate, né? Já ouviu falar? Tem até no YouTube a voz do último castrate. É porque tem determinadas áreas que elas são mais femininas, notas altas. E no coro da igreja sempre eram coros masculinos. Então, como é que você vai fazer voz feminina? Chega uma hora que o menino cresce e ia perder o investimento. A igreja mandava cortar o órgão genital, aí o cara cantava a vida inteira. Putz. Gente, não fica escandalizado comigo não, mas eu tenho que falar a verdade pra vocês. Tinha os castratos, entendeu? Depois isso foi proibido, mal visto. Como é que tem de igreja? Gente, mas se eu não contar o ChatGPT, conta. O Wikipédia conta, ué. O Wikipédia, não sei, né? Mas o ChatGPT pode ser. Então, se afinar a voz aqui, então, vocês já sabem, né? Tem que, começar a falar. Criança, naquela época eu falaria assim... Já não tô dando conta de nota alta, mas eu sou barítono, então pode colocar, me sobe direto, me manda no meio não, entendeu? Deixa a nota grave comigo que o pai segura. Mas a igreja sempre investiu, brincadeiras à parte, claro que está ligado a um contexto, mas ela sempre investiu. Tanto que um dos coros, ainda hoje, mais tradicionais, belos, onde tem uma escola cantorum, os meninos cantores da Capela Sistina, né? O coro da Capela Sistina, que é uma grande custódia do canto. Bento XVI era muito zeloso disso. Faça uma propaganda se isso existir. Uhum. Eu penso que se um dia eu me ordenar diácono, eu gostaria de fazer aula de canto. Uhum. Porque, cara, é massa. Alguém que chega e canta o evangelho. É massa. É bonito. É bonito. E outra coisa, ele dá uma cadência muito mais lenta. Tipo assim, nossa, esse cara não vai... As 3 primeiras frases, você fica tipo, nossa senhora, vai demorar o evangelho. Mas já que eu tô aqui, eu vou prestar atenção. Você presta muito mais atenção nos detalhes. Eu acho muito legal isso. Se alguém tem essa vontade, hoje, ele tem lugar para, tipo assim... apoiar ele e fazer esses cantos? Hoje um pouco mais. Na minha época no seminário, por exemplo, o core, que é o coral que nós desenvolvemos lá com a ajuda do padre Igor, o maestro, ajudou muito nessa perspectiva.
Tivemos aulas com o padre Luiz Henrique e Aloy Silva, que hoje é o reitor da PUC. Então, nós tivemos oportunidade, assim, de entender um pouco uma noção de canto. Hoje tem com mais frequência, né? Mas ainda é muito aquém do que deveria. Na Catedral Cristo Rei haverá uma escola de canto. Então, desejo, iniciativa para isso. Porque esse repertório sacro tende a se perder. Falar hoje de Padre José Maurício, Lobo de Mesquita, a maioria das pessoas não sabem isso, é um patrimônio nosso, uma música colonial com características nossas que pode se perder. Ou várias escolas que, né, lá em Mariana, acho que você deve ver talvez com mais frequência, porque lá tem as Semanas Santas, tem as novenas feitas e por aí vai, né? Mas aqui hoje muito disso se perdeu. Mas é uma pena, de fato, porque é uma tradição nossa, é um jeito de nosso, contribui para a assimilação da fé, né? São técnicas que ajudam. Eu só não gosto, assim, eu só queria fazer um contraponto que para não cair na subjetividade, no sentido assim, eu gosto. Mas isso aqui eu gosto, sabe? Tipo assim, não é bem porque você gosta. Ou seja, você está desenvolvendo técnicas, você vai aprimorar, claro que isso vai agregar, mas assim, sabe, no dia a dia ali, não adianta você querer, porque você gosta de um gregoriano, impor isso numa pequena capela que você não tem, assim, nem formação e você vai, tipo assim, você vai bater com a cara na parede, porque não tem estrutura para isso. É por isso que eu estou dizendo que os critérios são a palavra em primeiro lugar, segundo, considerar aquilo que é a tradição da igreja e o contexto local. O contexto local vai te dizer o que é mais oportuno. Inclusive para perceber onde você avança, onde você mantém. O contexto é que vai te dizer ali. Senão você vai forçar uma coisa que não está dentro da realidade. Não, e eu já passei por várias experiências, assim, por exemplo, quando eu fiz pastoral em Nova Lima. Nova Lima tem uma tradição de liceu, quer dizer, ali tem os ingleses e por aí vai, o centro de Nova Lima. Então a gente via lá grupos que executavam, às vezes, partituras até de canto gregoriano, missa de ângeles e por aí vai. E fiz pastoral lá no Barreiro, essa paróquia João 23, ou por exemplo, lá São Dimas, no Vale do Jatobá, onde se cantava músicas de Padre Zezinho de um jeito onde a Assembleia vem junto. Na Páscoa, entendeu? É uma coisa de louco. Todo mundo cantando e aquilo respirando, transpirando. Então, um beijo para a comunidade, entendeu? São João 23. Rezei muito assim com o pessoal e sempre gostei dos dois lados. Sempre vi riqueza, beleza, catolicidade, cantando Padre Zezinho, que é uma tradição nossa, e cantando Missa de Ângeles. Eu acho que tem espaço para isso. E eu me vejo muito como camaleão. Entendeu? Quando foi lá, aquele dia lá que até encontramos, né, com coincidência, para celebrar a abertura da novena lá em Ouro Preto, até de onde Mar era padre lá, né? Agora é bispo auxiliar aqui. Eu virei para ele e falei assim, o povo aqui sabe cantar em latim? Ele falou, sabe. Então pensei comigo, eu vou te esforra. Aí rezei novena em latim, cantei em latim. A mesma coisa quando eu vou numa área mais tipo Barreiro. Que gosta de cantar aqui é Shalom? Então, meu filho, olha... A gente divide o coração, isso, entendeu? Fonte inesgotável de amor. Ardente, entendeu? A gente coloca a mão no peito e vai pra galera, entendeu? Renovação carismática. Shalom. Eu acho que... Não, eu falo renovação mesmo. O Shalom é meio disfarçado. Eu acho que, no caso da renovação, eu não tenho questões com relação aos cantos. Acho que a renovação é um grande dom para a igreja. Né? O único problema é que as músicas demoram, 8 minutos, né? Aí... E eu diria que talvez o contexto de algumas músicas da renovação... Olha só. Eles não são contextos litúrgicos. 2 horas de missa do diácono. Às vezes, algumas composições que foram feitas pela renovação não são contextos litúrgicos, né? Mas não quer dizer que é ruim, ou não quer dizer que não tenha validade, mas tem que ver o local, né? Tem contrapontos para fazer quando pensa em renovação, porque é uma resposta necessária com aspas, mas necessária, por um movimento protestante que é muito isso mesmo, bem sentimental, visual e tudo mais. Mas, assim, é positivo e aí pode ser que também se perca nesse processo e tudo mais. Como eu vi a renovação dentro do MUR, especialmente dentro do movimento de Universidades Renovadas em BH, eu vi que, não sei se eles tinham medo disso ou se é a característica geral de todo o MUR,
que é uma busca muito grande por doutrina e pelo que de fato vai na profundidade. Então, assim, tem essas questões mesmo mais superficiais, sentimentais, tal, assim, para poder fisgar, mas quando você entra, cara, eu vi a galera... O sarrafo é alto. Para permanecer na renovação, sim, não vou dizer para entrar, mas para permanecer via de regra. Porque a renovação, lembra que a gente sempre fala dos judeus, é um movimento que tem que ter demarcadores identitários. Porque a renovação é uma filha da teologia da libertação. Ela é. Porque quem começou com esse negócio de comunidade, onde mulher fala, onde você se encontra para partilhar a palavra, essa ideia de formar núcleos, comunidades de carisma, foi a teologia da libertação. Eu vou dizer aqui uma coisa, olha as fotos do Monsenhor Jonas Habib no início. Como ele se veste, o que ele cria. É aquele movimento de comunidade. Depois ela vai se assumindo mais doutrina, vai, entendeu? Coloca um barrete aqui, uma renda ali. Aí se torna hoje o que é. Eu não estou falando que é bom ou que é ruim. Mas a renovação carismática, ela é uma filha dos movimentos eclesiais de base. Só que depois, para demarcar a diferença entre o que ela foi entendendo como esquerda, progressista, por aí vai, aí ela vai mais nessa perspectiva de doutrina. Mas o começo aqui, ó, é aqui juntinho. Não teria renovação no Brasil sem que a teologia da libertação tivesse sido uma ponta de lança, não é? Foi o que emergiu. Primeiro ela tirou a palavra da boca do padre, a teologia da libertação. Aí a renovação fala, tira da boca do padre, tira também do marxista, coloca no pregador. Ah, claro que é. Eu truquei falar que não é. Ou não é? Agora, curiosidade sobre... Tem curiosidade sobre canto litúrgico, o que pode, o que não pode, não? Ô, Jesus. Vamos começar. Pode falar do eu adoro quando o padre fala assim, não pode falar muito de eu, é nós. Aí eu falo, o que a gente faz com Magnífica? Porque Magnífica, Nossa Senhora fala, minha alma glorifica o Senhor, o meu espírito, o meu Salvador. Olha pra você ver. Quando a pessoa não entende doutrina, fala asneira. Como dizia Oscar Niemeyer, burrice ativa é uma M com 4 letras. Tá. Mas enrijecer também... Enrijecer não é católico, deve ser protestante. Católico não. Quem enrijece e divide não é católico. Heresia, apostasia... Não, porque eu ia te fazer uma pergunta do Pode sentido falar. assim... Não, é uma provocação. Porque... Vamos ao episódio passado. O que tem que aflorar verdadeiramente é a face de um Cristo. Uhum. O salmo, a gente falou, ele precisa vir da alma. Eu até lembro de um amigo meu músico que falava assim, primeiro eu me silencio, para alcançar uma dimensão mais romântica. Profunda, porque o romantismo tem a ver com o que é profundo, né? E nesse momento, Psicanálise é fruto se do romantismo. ele consegue alcançar a Assembleia, não seria válido, por assim dizer? Mesmo que esteja fora ali da doutrina, tá entendendo o que eu tô Mas dizendo? não há possibilidade, a verdade não se desmente. Um canto harmônico é doutrina, não tem possibilidade de não ser. Entendi. E não é uma coisa da igreja não, gente. Imagine, por exemplo, um casamento assim, a noiva para, aí começa assim, tem sangrado demais, tenho chorado pra cachorro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Uma noiva quer uma música dessa pra entrada dela? Não. E isso é doutrina? Não, é óbvio. Ela vai querer a marcha lá das Valquírias, lá, que é o casamento de Wagner, entendeu? Porque é natural, então não é uma questão da igreja, é uma questão da ordem das coisas. Alguém faz academia, por exemplo, escutando Liszt? Ou faz uma academia escutando Bolero de Ravel? Tan, tan, tarararararam, tararam, tarararararam. Isso é Ravel. Ou vai escutar Handel? Ou vai escutar Barroco? Tan, 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 tan. Tá entendendo? Entendo. Então não é uma questão da igreja, é uma questão da natureza. Porque música é matemática, gente. Certo. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Música é matemática. Então não é a igreja que diz que pode ou que não pode, é a natureza das coisas. Quando você está com uma frequência, você reage de um jeito. Quando você escuta uma música, uma melodia, você reage de outro. Isso é óbvio, gente. Então, Mas aí você óbvio. entrou num ponto interessante. Casamento. Ué. Porque eu vou fazer a minha culpa aqui. Uhum. Eu, na saída,
do meu casamento tocou Guns N' Roses. Então, Eu posso colocar o meu critério pessoal em caso de casamento. Depende de qual. Sweet Child of Mine. Novembro já diz não. Ah, Qual que é a brincadeira? Hoje eu vou em casamentos que as músicas estão a bel prazer. O cara gosta de Dragon Ball, ele gosta de Ah, não, peraí. Game Se of entrar com Thrones. meu sorriso resplandecente, cara, nossa, eu vou chorar no casamento. Mas é o que mais tem, a é marca legal, não é? comercial, Massa seja a de Wagner, ou seja a outra opção, era uma música feita para aclamar as valquírias. Valquíria é coisa que os nórdicos creem. Sim. Então, quer dizer, é por isso que eu estou dizendo, não pode ser a ferro e fogo. Eu acho que o critério principal há momentos onde você vai enfatizar mais a dimensão litúrgica. Há outros onde, no meu entendimento, não há problema nenhum de ter uma música que não é propriamente do repertório sacro. Não haveria nenhum tipo de dificuldade. Porque se alguém disser para mim que tem, eu falo assim, então rasga o Cântico dos Cânticos. Porque tem leitura do Cântico dos Cânticos prevista para o casamento que fala que o meu amor é como uma gazela. Entendi. Então, rasga o Cântico dos Cânticos. Porque se eu não posso ter uma base profana para traduzir alguma coisa que é uma dimensão mais elevada, então nós estamos ferrados. Então, acho que não é essa a questão. A questão é entender quais são os momentos onde você precisa de um critério um pouco maior, mais acurado. E o que eu falo é, não vamos colocar aqui músicas que gerem constrangimento, que digam alguma coisa que contradiz a doutrina, que ofende a figura do Bom homem e da senso, mulher. então, prevalece. É claro que sim. Porque, além de tudo, no caso de um casamento, ele é assistido por um padre. As núpcias são contraídas entre o esposo e a esposa. Mas os homens casados aqui, vocês vão me lembrar, acho que a gente também agora tem que... são os três. A gente também tem... Deus abençoe o seu... Como é que é o celibato? Celibato é uma bênção. Ai. depende do ponto de vista. A gente tem que se preocupar com uma pessoa, você tem que se preocupar com muitas, né? Mas uma pessoa só, meu filho, pode fazer muita confusão. A gente tá treinando hoje. O senhor vai ser casado também. Então. Eu? Casado, mas não vamos nesse. No céu. Com quem? Com quem? Com Cristo. Aí sim. Tem que aprender muito ainda sobre Que coisa mais eu ia dizer aqui, mas eu não vou falar não, porque tá em risco. Tô brincando, você não saca, brincando. Não, mas a gente apresenta, não apresenta na igreja as músicas? Há uma pré-avaliação ou não? Depende da paróquia. Eu sempre obedeço, por exemplo, o que a paróquia indica, mas eu não costumo ser muito fiscal desse tipo de coisa, Certo, não. legal. Porque eu acho que, se não é alguma coisa que depõe contra a moral ou algo do tipo, às vezes significa. Por exemplo, eu vou proibir uma música Amor de Índio? Tudo que move é sagrado. A abelha fazendo mel vale o tempo que não voou. Lembra que o sono é sagrado e alimenta de horizontes o tempo acordado. Eu vou falar com essa mulher para tirar essa música para colocar Ave Maria de Gounod? Qual o objetivo? Não faz sentido. Para quê? Você tá entendendo? Então eu vou proibir Amor de Índio porque... Entendeu? Então eu particularmente não sou fiscal disso não. Agora, eu sempre quando vou assistir um matrimônio eu falo, o que é a recomendação do padre da paróquia? Eu vou fazer o que ele manda. Ele é o pastor, então nós vamos seguir o que o padre recomenda. Se ele falar que não, é não. O padre só faz o não obstate. Tipo assim, olha, ué. tô mandando fazer não, mas Isso. assim, nada consta. Exato, obrigado. Exatamente. Nihil obsta. Se nada consta contra, pra que eu vou me opor? Tá, pra que ficar criando briga por causa de umas coisas que... Eu acho que esse Não, negócio... mas é que ó, nós estamos falando de casamento. Vamos falar de um lugar que quando acontece, eu fico quase dessa lágrima. Na hora lá, finalizando a oração eucarística, o padre fala assim, vamos cantar o Pai Nosso. Aí, 90% das vezes, você não tem o Pai Nosso. É uma coisa triste. E às vezes também um que é um problema com relação ao canto litúrgico quando você vai com paródia, né? Por exemplo, aquela, ó Pai Nosso, tu que estás... Parece uma coisa meio Beatles, né? Entendeu? Eu beijo uma guitarra, o cara assim, entendeu? Uma coisa meio assim, entendeu? Uma japonesa entrando aqui falando, vou acabar com essa festa, entendeu? Eu imagino uma coisa meio assim. Tem que entendeu? ter momentos e momentos. Mas o Pai Nosso é aonde? Pai Nosso é missa. Se é missa, tem que seguir o canto litúrgico. Ó, O ato casamento- penitencial tem que ser feito direito.
Tem partes da missa que não pode mudar. Então, já falando sobre isso, você vai ver, tem que pesquisar aí no Papo de Sacristia sobre a missa, tá? Eu que não assisti. Não, tô só falando pro pessoal não falar que a gente tá cortando a conversa daqui a pouco, o cara já empurrou aqui, tá aprendendo com a mulher dele, entendeu? É coisa que só a mulher tá te ensinando, essa maneira sutil, entendeu? Sutil de dizer que o tempo acabou. Mas tem um Papo de Sacristia sobre missa e por aí vai, entendeu? Só defendendo o Davi, eu gosto dele que ele entende os sinais. Não Aqui a gente A gente chuta, entende, a gente só a gente ignora. chuta, pode acontecer que essa coisa ainda tem pauta ainda, entendeu? Ó, ato penitencial Você tem acha que o 3 Bruno formas de não fazer. assiste? Porque o negócio tem 50 minutos, entendeu? Tem 3 formas de fazer e a galera sempre faz na quarta. Glória, tem o glória certo. E aí eu vou pular, né? Tem Pai Nosso, santo, tem partes da música, da missa que você não pode mudar. Porque você tem uma estrutura, tem um jeito de dizer. E como eu costumo brincar, quem ensinou pra gente o Glória foi os anjos. Brigar com o anjo dá um trabalho. Entendeu? Então é isso, é entender que o canto é a voz da igreja. O salmo é o Cristo que fala. Porque vai de encontro com o que a gente colocou no início. É o corpo aqui da igreja militante que está unida à igreja triunfante, que está unida à igreja padecente. Então, todos ecoando num só corpo. Tem uma outra coisa também, gente. Sentimentos, eles... Vamos citar uma música para casamento, são fáceis de mudar. Como uma canção entre a Bela e a Fera. Então, quer dizer, o problema, a preocupação da igreja é isso. Ela não quer ser demodê. Porque se é muito sentimento, muito açúcar, enjoa. Então, o protestantismo, com todo respeito, ele vai experimentar isso. Porque nós já enchemos a igreja tocando Bach, Vivaldi e com sino. Quando o paradigma contemporâneo não for esse da guitarra e da bateria, o protestantismo vai experimentar a mesma evasão que a igreja experimentou. Só que eles não terão nem a história, nem o rito, nem os sacramentos. Vai ter dinheiro no bolso ganho nesse período. Mas dinheiro... Mas dinheiro é coisa que a gente perde. É um templo de Salomão. Mas dinheiro é coisa que Profecia, alguém vem e gasta rápido. profecia segundo Samuel 2025. É claro. E tá entendendo? Eu não tô profetizando a morte da igreja protestante igual um aí fez aí uma época aí, não, aí, agora a família dela que tá ruim, né? Entendeu? Alguns dirão, né? Mas enfim, brincadeira, eu gosto dela. Ainda mais que ela foi muito sincera e muito autêntica, né? A gente brinca, mas é sério, foi bonito o que ela fez. Mas nada contra o irmão dela, porque eu também não tenho dinheiro para pagar advogado, mas foi bonito, enfim. Mas o fato é que a Igreja Católica terá a solidez da doutrina. Então é um ponto de partida, um ponto para o qual voltar. A Igreja tem sempre essa preocupação. Se você adapta rápido demais, você descaracteriza, que é o caso atualmente do protestantismo, né? O que define hoje a Igreja protestante? Enquanto está todo mundo nesse paradigma de não define, né? Todo mundo pode ser o que quiser, é bom demais. Mas a hora que isso cansar, e vai cansar, aí... Porque a música, ela segue É. o tempo em que ela... Vai cansar, e vai chegar uma hora que o protestantismo vai perder a capacidade de adaptar. E aí é a vantagem de ser alguém tão lento como a Igreja Católica. Porque acontece com a Igreja Católica o que sempre acontece com Wagner. A noiva pode ser esquerda e direita. A noiva pode ser mais agitada ou não, mas ela quer entrar com a marcha de Wagner. Porque casamento é casamento, ponto e basta. É isso. Amém. Se você gostou desse Papo de Sacristia, compartilhe com novas pessoas que podem gostar também deste programa. Deixe aqui nos comentários o que você achou, sugestão de novos temas e se de fato esse programa foi uma melodia na sua vida. Deixe seu like se gostou, que isso vai fortalecer muito e ajudar que a gente consiga alcançar novas pessoas. Obrigado.